Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos para mais um capítulo da nossa fanfic em Avent, que é a nossa fanfic de James Potter com o Regulus Black. No capítulo passado, é, a gente ficou meio triste com o que estava acontecendo, né? Porque o primeiro capítulo foi apenas para falar da relação do James com os amigos dele, e como ele estava lidando com a morte da Lily, e mais ou menos um pouco da parte do luto dele, né? A parte mais, assim, impactante em si, que foi logo depois da morte da Lily, as primeiras semanas, assim, não foi nada, tipo, realmente apresentando o que vai ser a fanfic. Pelo menos foi o que eu senti do primeiro capítulo, assim. A gente não teve nenhuma aparição do Regulus Black. Eu acredito que nesse segundo capítulo é quando a gente vai ter a apresentação dele, né? Mas foi um capítulo que me deixou meio pra baixo. Eu confesso que isso me fez repensar se eu realmente quero continuar lendo essa fanfic, porque eu não gosto muito de fanfics com um conteúdo triste e tal. Mas estou confiante sobre o que eu ouvi dessa fanfic, que falam que é uma fanfic muito boa, que a relação, questão do personagem do Harry e tal, porque aqui a gente tem um Harry de 3 anos. Então é por isso que estou confiante de que talvez vá melhorar nessa questão, né? Então aqui a gente tem o segundo capítulo. No caso dessa fanfic, os capítulos não têm nomes, né? São apenas os numerinhos aqui, né? Então vamos começar com o segundo capítulo. E a gente começa com uma nota para dar um. Como chama? No- Notas de cuidado. Não é notas de cuidado que se chama, mas eu esqueci agora. Que para avisos, né? Avisos de que nesse capítulo teremos menções de vômitos, ataques de ansiedade, pânico, menções de automutilação e também menções de perda de peso. Mas é luto, né? O que podemos dizer é o que a menina diz aqui. Enfim, começando então, segundo capítulo, James fazia tudo o que os outros. Bem, James fazia tudo quando os outros não estavam lá. Ele deixava Harry pronto, fazia o café da manhã para ele, limpava o seu quarto, o levava para onde ele precisava estar naquele dia, falava com sua mãe, brincava com Harry e o colocava para dormir. Mas estava tudo vazio. Ele estava apenas sobrevivendo, segundo a segundo. Às vezes ele estava apenas se mantendo vivo. Foi mais uma daquelas vezes que ele desejou não ter tido que largar o emprego para ser um pai que fica em casa. Lily, sempre a bem-sucedida palestrante e escritora, voltou a trabalhar quando Harry tinha cerca de 1 ano de idade, deixando James com ele em tempo integral. Mas agora, sempre que estava sozinho, James se sentia como se estivesse se afogando. Ele quase ansiava por um emprego mal pago e sem objetivo, só para desligar seu cérebro por algumas horas. Eu acredito que em questão de luto tenha muito disso, né? Tipo, você, tipo, apenas quer ocupar sua mente para não pensar no seu luto, tá ligado? Mas ele tinha Harry, e James gastou toda a sua energia fingindo não estar triste por Harry. Ele ria das piadas de Harry, o girava, soprava framboesas em sua barriga, brincava com seus brinquedos, mas no segundo que Harry estava na cama, James voltava a se sentir infeliz. Os pais dele insistiram que ele começasse a ir ver alguém sobre a perda que ele havia experimentado. Ele gostava bastante da mulher, mas geralmente era apenas uma hora de silêncio, de perguntas silenciosas que ele não conseguia suportar responder, de dar a ele o espaço que ele precisava para lamentar. Não havia espaço suficiente no universo para ajudá-lo a sofrer. Ele disse a ela que, na terceira ou na quarta sessão, tentou expressar o quão destruído estava, e ela lhe deu a mesma frase que tantas pessoas bem-intencionadas fizeram. Essas coisas vão melhorar com o tempo, James. Sua vida não acabou.
mas parecia que tinha acabado. Na verdade, ele achava que perder o amor da sua vida é pior do que a própria morte, porque você é esperado para continuar vivendo, quando a coisa que tornava isso suportável se foi. Ele deu a eles, calma aí. Ela deu a ele bons mecanismos de enfrentamento para os pesadelos, para os ataques de pânico que ele começou a ter. Remus mostrou a ele o método de respiração. Ele segurava uma toalha úmida sobre o rosto às vezes. E, quando estava muito ruim, ele beliscava a pele com tanta força que sangrava. Ele estava tentando se livrar disso. Sua terapeuta disse que era compreensível, mas doentio. Na verdade, ele só não queria que Harry visse as marcas em seu braço e começasse a fazer perguntas. Sirius vinha quase todos os dias. Ele brincava com Harry, deixava James descansar. Ou ele se sentava com James no chuveiro, completamente vestido, se encharcando enquanto se sentava ao lado dele até a água quente acabar. Sua conta de água vai ser uma loucura. Ele sorriu para ele enquanto enrolava James em uma toalha. É melhor do que beliscar, ele disse, sua voz rouca, e o braço de Sirius apertou em volta dele. Harry ainda está caído? Eu acho que seria Harry ainda está dormindo? Apagado como uma luz. Sirius entregou a James um par de calças de moletom limpas e uma camiseta. James sempre pensou que Sirius era o único que precisava de cuidados quando eles eram mais novos. E agora que os papéis estão invertidos, ele percebeu que era bom isso. Moni está aqui, corrigindo trabalhos em seu quarto, eu acho. Oh. James vestiu uma calça de moletom e puxou a camisa sobre a cabeça. O tecido parecia áspero, embora fosse o mesmo algodão macio de sempre. Certo. Você está com fome? Quer comer alguma coisa? Ok. Ele seguiu Sirius até a cozinha, até a sala de estar, onde várias camas de armário estavam encostadas na parede, abrindo espaço para os brinquedos coloridos de Harry espalhados pelo tapete na frente do sofá. Quando você fez as fotos? Sirius perguntou baixinho, abrindo os armários e a geladeira, o tintilar da porcelana tão alto quanto o tiro no espaço silencioso. Hum? Você tirou todas as fotos. Só agora percebi. Ah, James disse novamente, estudando os padrões do balcão de pedra. Ele tinha feito isso na semana anterior, no aniversário de um mês da morte dela. Tá vendo? Só passou um mês, tá ligado? Um mês, tipo, cara, não é nada pra um luto, tá ligado? Então, tipo, faz muito sentido que o James esteja tão na merda quanto ele tá. Só que é foda, porque. Cadê o Regulus? Eu tô querendo muito saber onde tá o Regulus. Ele não conseguia encarar, não conseguia ficar olhando para ela, para sempre congelada em portas de retratos. Seu sorriso nunca mudando, nunca se movendo. Semana passada mesmo. Sirius assentiu. James percebeu que ele queria dizer algo, mas se conteve. Ele nunca pressionava James. Os outros o encorajavam a comer, beber, sair, mas principalmente a principal prioridade de Sirius parecia ser que ele estivesse confortável. E às vezes era disso que James precisava. Sirius colocou um prato na frente dele, com um sanduíche e um copo d'água. Desde quando você cozinha? Sirius sorriu levemente. Eu não chamaria de culinária fazer sanduíches. Mas Moni me disse que eu tinha que começar a fazer a minha parte na cozinha. O, o Moni falando pro Sirius, você tem que começar a cozinhar, porque só eu faço as coisas aqui na cozinha. Aí o Sirius, tá bom. Aí ele começa a fazer sanduíches. Tadinho do Moni. Tadinho. Ele quase não incendiou o apartamento ontem. Calma aí. Ele quase não. Ah, tá. Agora entendi. Ele quase não incendiou o apartamento ontem. Acredite se quiser. Remus estava no ombro de James. E ele deu um leve aperto. Tudo bem? James deu de ombro, meio invasivo. Remus apenas assentiu. Ei, tá bem? James cutucou a comida em seu prato. Ele estava forçando a comida para baixo desde o momento, de qualquer forma. Ele nunca mais sentiu fome de verdade. Ele está bem. Apagou como uma luz. A boca de James se contraiu levemente. Vocês dois estão juntos há muito tempo. Ele tentou ser engraçado. Mas sua voz soou vazia. Copiando a frase um do outro agora. Remus se acomodou ao lado dele no balcão da cozinha, empilhando seus papéis na bolsa e jogando em um canto. Sirius estava lavando a louça criteriosamente, mas se virou para olhar James empurrando seu sanduíche no prato. Você vai insultar meu sanduíche desse jeito?
James olhou para Sirius e percebeu que era pelo menos por causa do sanduíche e muito mais por causa do... Ai, não, agora entendi. James olhou para Sirius e percebeu que era menos por causa do sanduíche e muito mais por causa da maneira como suas costelas estavam salientes agora. Da maneira como suas roupas estavam frouxas em seu corpo. Da maneira como ele teve que comprar 3 calças de moletons novas só porque estava cansado de puxar as velhas para cima o tempo todo. Ele pegou o sanduíche e deu uma mordida. Era bom, de um jeito meio desapegado. Como vão as redações, Moni? Sirius quebrou o silêncio, mantendo um olhar em James enquanto ele comia sua comida. Ah, tudo bem. Esses são os meus alunos de pós-graduação. Então é muito mais fácil de ler do que 70 ensaios sobre o mesmo assunto em Romeu e Julieta, sabe? Saída? Perseguido por um urso. Não, calma aí. Que? Saída perseguida por um... Não entendi essa parte. Talvez tenha a ver justamente com literatura que eu não conheço. É absolutamente, é absolutamente repugnante que estamos juntos há quase uma década e você ainda não saiba interpretar Shakespeare. Remus zombou dele. Isso é conto de inverno e é uma direção de palco, não uma fala. É, talvez seja isso mesmo. Sirius apenas deu de ombros. Não é culpa minha se você se apaixonou por alguém cujo cérebro funciona de uma forma completamente oposta à sua. Sempre fiquei surpreso que funcionamos, James. Deveríamos ser muito diferentes. Ah, mas você não viu que os opostos se atraem? Obviamente fomos feitos um para o outro. A risada dela o cortou. Suponho que sim. Ah, esses flashbacks que vai ter da Lily vai ser muito triste, velho, mano. Nossa, mano. É tão coisa de casal e é tão coisa que é James e Lily, tá ligado? Que você fica tipo, mano, você não viu a Lily aqui, tá ligado? Você literalmente não viu a Lily aqui porque o primeiro capítulo já é sobre a morte dela. Só que, mano, tá. Ele se afastou do balcão, seu prato batendo no balcão. Eu odeio quando eu leio traduções, porque em inglês é muito comum eles repetirem as palavras, tá ligado? Aqui em português, a gente sempre tenta usar sinônimos, né? Só que aí você vai ler traduções, ele não vai ter essa troca por sinônimos. E então aí eu fico, tipo, sempre travando, porque eu fico, tipo, cara, é muito repetitivo, tá ligado? Enfim. Remus e Sirius se viraram para ele imediatamente, Remus se levantando da cadeira enquanto tentava caminhar naturalmente de volta para o banheiro que tinha acabado de desocupar. Ele fechou a porta atrás de si, sentindo um ataque de pânico que se aproximava como uma onda gigantesca. Ele molhou uma toalha e a pressionou sobre o rosto, afundando-se contra a parede, sentindo o coração bater forte contra a caixa torácica. Ele ele expirou pela boca, tentando relaxar os ombros de um jeito que seu terapeuta lhe disse que poderia ser útil nesses momentos. Mas seu estômago se revirava toda vez que ele desacelerava a respiração, mesmo que por um fio. Ele se inclinou sobre o vaso sanitário e vomitou o sanduíche que Sirius havia preparado com tanto cuidado para ele. Essa era uma das piores partes dos ataques de pânico. Não era o suficiente para seu corpo convencê-lo de que você estava morrendo. Você tinha que ficar enjoado a ponto de vomitar também. Remus tinha garantido a ele que isso não acontecia toda vez, mas James achou que era um pequeno conforto. Ele se recostou com o peito arfando, engolindo ar, esforçando-se para não vomitar novamente. Houve uma leve batida na porta. James, a voz calma de Remus firmou. Estaria tudo bem se eu entrasse? Ou você queria... Não, James suspirou. Você pode entrar. Remus abriu a porta sem fazer nenhum comentário sobre sua aparência, ou que estava esparramado no vaso sanitário, com o rosto molhado e uma toalha descartada na borda da banheira. Ele afundou ao lado dele, e eles ficaram em silêncio por alguns momentos. James quase incapaz de encontrar seus olhos. Foi... Remus limpou a garganta, claramente escolhendo suas palavras com cuidado. Foi algo que dissemos? Sirius e eu? Não, James se sentiu péssimo. Péssimo em todos os sentidos. Quero dizer, sim, foi, mas não se preocupe, não é. Eu vou. James. Remus colocou uma mão firme em seu ombro.
Nós só queremos ter certeza que isso não aconteça no futuro. Mas é assim. Ele vacilou. É tão ridículo. Era você e ele. Vocês sendo felizes juntos, brincando. Isso me lembrou. Isso me lembrou de nós. E eu não posso. Eu não posso pedir pra você não brincar, não se apaixonar. Isso não é justo. Essa coisa toda é colossal. Nossa, rimos do céu. Essa coisa é toda colossalmente injusta. Ele parou por um momento. Eu também sinto muita falta dela, sabia? James colocou a mão em. Calma aí. James colocou a cabeça entre as mãos. Isso dói. Eu sei que sim. É uma coisa física também. Tipo, dói. Eu sei. De repente ele se sentiu terrivelmente culpado pelas fotos. Eu deveria colocar as fotos de volta, ele disse, com a voz embargada. Harry vai esquecê-la se eu não fizer isso. Harry não vai esquecê-la, Remus falou gentilmente. Nenhum de nós deixaria isso acontecer, muito menos você. Eu deveria colocá-los de volta, ele insistiu, lutando para se levantar, ainda se sentindo tonto e enjoado. Remus também se levantou, uma mão em seu cotovelo. Sabe, eu nunca entendi porque você e Sirius sempre ficavam tão grudados quando eu ficava doente. Ele tentou sorrir para James. Mas eu me sinto como uma mãe galinha. James sentiu um sorriso de volta, se espalhar pelo seu rosto. Agora você entendeu. Remus abriu a porta do banheiro, deixando James sair para o corredor. Isso é só. Ele parou, olhando para a mesa lateral do corredor. Os portas-retratos virados para o lado errado. Ele suspirou e começou a virá-los, de modo que o rosto de Lily e o sorriso de Lily voltaram à vista. Remus e Sirius o ajudaram a virá-lo todos. Ele chorou um pouco. Ok, muito. E contou ao seu terapeuta sobre isso no dia seguinte. Isso é bom, James. É um sinal de cura. Ele não respondeu, mas isso não parecia uma cura para ele. Ele começou a passar por fases conforme as semanas passavam. Às vezes ele conseguia abrir um sorriso, rir de uma das piadas de Harry, sentar-se calmamente com Marlene ou Dorcas ou Peter, e não sentir constantemente a dor oca da vida sem Lily. Então, às vezes, era exatamente o oposto. O terapeuta dele disse que era normal. O que era para ser sincero, o que, para ser sincero, não fazia se sentir muito melhor. O pior aconteceu logo depois do que seria o seu aniversário de 5 anos, em 27 de agosto. Eu acho que seria o aniversário de casamento deles. Ele precisou de todas as suas forças para sair da cama de manhã e permanecer vivo por Harry. Os outros ainda ficavam com ele, em grupos maiores dessa vez, certificando-se de que ele nunca estivesse sozinho. E embora ele apreciasse isso, embora se sentisse mais como ele mais como ele mesmo quando o apartamento estava cheio de risadas e do som de filmes ruins na televisão, ele não conseguia deixar de se sentir culpado, porque ali estavam eles, todos eles com suas próprias vidas, e tiveram que ficar com ele em camas de campanha na sala de estar, só para ter certeza de que ele estava lidando bem. Mas não importa o quanto ele tentasse ser normal, apenas lidar com a situação, apenas viver. O peso de chumbo em sua cabeça e em seu coração não permitiria. Marlene, Dorcas e Peter vieram depois do trabalho na terça-feira, do que seria seu aniversário. Eles não disseram nada sobre o estado da cozinha, mas entraram sem se incomodarem com a T, trazendo uma lufada de ar muito esperada. Está muito quieto aqui. Marlene pegou o controle remoto, mudou para o Spotify e escolheu uma playlist que ela sabia que Lily não tinha feito. Precisamos de música, hein? Dorcas já havia pegado Harry e beijado James na bochecha. Como vai? Ela perguntou com um sorriso largo e gentil. Sabe, certo. Olá, James. Peter deu-lhe um abraço de um braço só. Você não vai acreditar no que aconteceu no escritório hoje. Outra copiadora explodiu? Não, Peter balançou a cabeça. O cara desistiu na hora. Tinha um discurso inteiro planejado e tudo. Então ele jogou ovos na lateral do prédio quando saiu. Isso fez James se animar como se nada tivesse acontecido em dias. Escutar, ele amava fofocas de escritório, especialmente fofocas de escritório nas quais ele não estava e nunca estaria envolvido. Ele jogou os ovos no prédio, sim.
Peter revirou os olhos, acomodando-se no sofá e imediatamente começando a fazer caretas para Harry. Honestamente, é uma empresa de tecnologia. Não é exatamente como se estivéssemos cavando valas, mas, novamente, eu queria jogar ovos em lugar em dias ruins. Você deveria ter visto a cara de todo mundo. Eu aspiro jogar ovos no meu escritório um dia. Marlene ainda estava focada na TV, procurando pela música perfeita. Eu sinto que seria cártico. Você é a dona do seu próprio negócio, Dorcas o lembrou, balançando Harry enquanto as músicas mudavam. Seria um pouco estúpido jogar ovos no seu próprio prédio. Como minha esposa, você deveria encorajar meus sonhos, não destruí-los. Marlene fez uma careta de cachorrinho que foi recebida com sobrancelhas levantadas por Doca e uma risada rouca de Peter. Você pode jogar ovos no meu escritório a qualquer momento, Mars. Peter colocou as mãos atrás da cabeça. Tire isso das minhas mãos. Peter perdeu o fio da conversa por vários minutos. Não, calma aí. Eu acho que eu falei errado. James perdeu o fio da conversa por vários minutos, preso em olhar para as mãos entrelaçadas de Marlene e Dorcas, o brilho de seus anéis. Ele torceu sua própria aliança de casamento em volta do dedo. Saudades. Você quer dar uma volta? Dorcas tinha passado Harry para Marlene e Peter, que estavam tão envolvidos nele que não tinha espaço para mais nada. James deu de ombros, bem contente em apenas sentar no sofá, mas Dorcas o puxou para ficar de pé. E ficou claro que ela não estava realmente pedindo. Voltaremos em breve, ela gritou para os outros dois, puxando James pela mão. Era mais um dia quente, mas havia uma qualidade no ar e na luz do sol que denotava o fim de verão. O outono sempre foi sua estação favorita. Ele agarrou a mão de Dorcas com mais força. Ela não se importava em andar em silêncio, então eles fizeram exatamente isso. Andando pela rua de paralelepípedos, do lado de fora do apartamento de James e até o parque próximo, observando as pessoas indo e passando velozmente de bicicleta e aproveitando o sol sobre a luz salpicada das árvores. Parecia tão distante para James quanto outro universo, outra galáxia. Ele sempre foi capaz de ser mais honesto com Dorcas do que com os outros. Era algo na maneira que ela se portava. James sempre dissera que ela convidava as confidências. E talvez tenha sido por essa razão que a faixa em volta do peito dele finalmente rompeu seus limites. Ele soltou a mão dela e torceu os dedos em preparação para uma conversa desconfortável. Eu preciso te dizer. Eu queria dizer que sinto muito. Ela não olhou para ele diretamente, sabendo de alguma forma que ele não iria querer que ela olhasse, mas inclinou a cabeça na direção dele, apenas ligeiramente, as sobrancelhas franzidas enquanto ela assimilava suas palavras. Por que diabos você tem que se desculpar? Porque, para você, ele se preparou, desejando não se sentir tão frio. Vocês todas as suas vidas, vocês têm que ficar comigo e não é justo. Eu deveria ser melhor. Eu deveria apenas ser capaz de. Eu sinto muito. Ele tentou um daqueles exercícios de respiração que seu terapeuta lhe mostrou, tentando se controlar para não chorar na frente de todas aquelas pessoas no meio de um dia bonito. James, Darkus falou muito baixinho. Você pode me ouvir? Levou longos momentos para ele olhar para ela, com medo de ver julgamento ou raiva em seus olhos. Ela pegou a mão dele na dela novamente, e ele finalmente desviou os olhos de uma garotinha não mais velha que Harry, segurando uma pipa e rindo enquanto corria pela grama. Você nunca pede nada, James, ela disse, ainda segurando a mão dele. Você nunca diz a nenhum de nós do que precisa. Se você pedisse alguma coisa, nós lhe daríamos. Não é uma questão de você superar isso. Nós faríamos qualquer coisa por você. Qualquer um de nós faria. Lá, ele engoliu em seco. Não há nenhuma maneira de tornar isso fácil. É só que eu tenho que aprender como lidar. Você não precisa fazer isso sozinho, sabia? Não estou fazendo isso sozinho. De repente, ela parou de andar. Você não precisa me enrolar, ela disse incisivamente. Você não estaria comendo se não tivéssemos te obrigado. Harry não é o único no seu apartamento que precisa de cuidados. Você também. Mas não deveria. Não deveria ser o seu trabalho, nem do de vocês. Se não quiséssemos, não faríamos isso. Seus olhos eram ferozes. Você é um dos meus melhores amigos. Eu farei isso por qualquer um deles, você incluído.
Ok, eu. Mas o que você pode. Não pode dizer algo sobre isso? Não, calma aí. Mas o que você pode dizer sobre algo assim? Ah, tá, entendi. Seria do tipo. Ele não tá sabendo como responder o que a Dorcas falou. Ok. E além disso, ela apertou a mão dele e sorriu, puxando-o pelo caminho. Aquela cama de campanha não é tão ruim. Não é pior do que a laje de pedra em que a Marlene me fez dormir. Ele sentiu-se sorrir ao ouvir isso. Então James começou a se deixar ser cuidado. O estranho sobre perdas como essa era a maneira como o tempo passava. Às vezes, cada segundo era uma dor agonizante, movendo-se tão lentamente que era como se tivessem parado de se mover. E James estava preso, congelado nesse lugar, congelado na agonia da dor crua. Então, em outras vezes, ele olhava para cima e percebia que semanas tinham se passado e ele mal tinha notado. Uma tarde, cerca de 5 meses depois, James levou Harry para a casa dos pais para tomar chá. Ele não tinha ido lá com tanta frequência quanto deveria, e entre seu terapeuta e seus amigos, ele sentia como se estivesse sendo constantemente importunado para ir vê-los. Harry correu pelo caminho do jardim da frente e bateu na porta, pulando de cima para baixo com energia e excitação infinitas. Sua mãe abriu a porta, um largo sorriso no rosto enquanto pegava Harry no colo. James não tinha notado o quanto ela estava mais grisalha, o quanto seu rosto estava mais enrugado, o quanto ela parecia cansada. Ele se sentiu culpado de novo. Ele não era o único que tinha perdido tudo. Oi, mãe. Ele beijou sua bochecha. Papai está por aí? Ele vai chegar daqui a pouco. Ele só correu para as lojas para comprar algumas coisas para o chá para mim. Temos uma visita por alguns minutos. Ela acabou de passar por aqui. Quem é? Batilda. Ela olhou para ele de cima a baixo. Como você está? Ah, tudo bem. Ele mentiu. Sim, está tudo bem. Bem, entre, entre. Ela deu beijos no cabelo de Harry. Vamos pegar algo para vocês comerem. James gostava de Batilda. Ela era legal o suficiente. Uma velha amiga da família que morava na mesma rua dos pais dele. Ela vinha de vez em quando para tomar chá, compartilhando as fofocas da vila com a mãe dele e mimando Harry. Olá, James. Ela levantou a cabeça enquanto eles entravam na sala de estar, sorrindo para ele e pousando na xícara de chá. Já faz muito tempo. Como você está? Muito bem, obrigada. Ele tentou sorrir de volta. Só passei para tomar chá hoje. Sabe? Ela colocou o Harry no chão. E ele foi direto para a caixa de brinquedos que seus pais guardavam no canto. Acho que não te vejo desde. Bem, desde aquele acidente terrível. James sentiu o seu estômago revirar. Então realmente foi um acidente? Porque não foi especificado como a Lily morreu, tá ligado? Só que, quando eu tava falando no capítulo anterior, do jeito que o autor colocou do James falando dos médicos, essas coisas, me deu a entender que, tipo, a Lily já tava no hospital há muito tempo, tá ligado? Tá, sim, acho que sim. É realmente uma tragédia. Ela balançou a cabeça, dando um tapinha no joelho dele. Mas espero que você possa se confortar em saber que ela está em um lugar melhor. Que tudo acontece por uma razão. Eu odeio essa frase. Tudo acontece por uma razão. Tá, tipo, eu gosto dela em sentido literalmente literário, no sentido, tipo, você vai ver as coisas em livros ou em filmes, séries, as coisas, tipo, realmente tudo acontece por uma razão, porque o autor tá fazendo aquilo para encaminhar para uma determinada cena. Então, tipo, tem aquelas coisas que, tipo, o pessoal comenta, ah, nossa, mas tal personagem fez isso e ficou meio que parado, tá ligado? A ação dele, tipo, aquilo não gerou nada. Então ficou meio desfocado da trama. Só que, tipo, aquilo é feito por uma razão, tá ligado? Então, tipo, realmente, tudo acontece por uma razão. Só que você pegar essa frase e colocar ela na vida real,
eu acho meio filha da putagem, principalmente quando você tá falando sobre luto, tá ligado? Tipo, mano, um parente próximo seu morreu. Tipo, você amava aquela pessoa. E a pessoa, uma pessoa filha da puta, vira pra você. Ai, tudo acontece por uma razão, né? Tipo, miga, tenha senso. Nossa. Enfim. Raiva quente borbulhou em James. Uma raiva tão feroz que o assustou um pouco. Lily morreu por uma razão? Que razão? Que razão possível alguém, qualquer divindade e Deus poderia ter tido para tirá-lo de seu filho? Para tirá-la de James? É essa a questão, tá ligado? Tipo, mano, como é que você vira pra pessoa que acabou de perder a esposa e fala: ai, tudo acontece por uma razão, não é? Nossa, mano, é totalmente sem nexo, velho. Enfim, ele engoliu em seco. Tantas pessoas, a maioria delas amigos de seus pais ou parentes distantes com quem ele nunca falou, disseram a mesma coisa. Tudo acontece por uma razão. Ele deveria estar acostumado a ouvir isso. Essas pessoas achavam que estavam ajudando, achavam que era um conforto. Mas isso só o deixava bravo de novo. Eu suponho. Batilda, sua mãe interrompeu, lendo a linguagem corporal de James. Conte-me mais sobre o novo livro que você está trabalhando. Eu devorei o último. James ficou sentado em silêncio por um tempo, mal ouvindo as palavras de Batilda e de sua mãe. Ele observou Harry brincar, sorrindo amplamente e ajudando-o sempre que ele cruzava o tapete felpudo para mostrar algo a James. Seguraram um brinquedo para ele consertar. O barulho das vozes de sua mãe e de Batilda eram fácil de abafar quando ele tinha outra coisa em que se concentrar. Era espantoso, mesmo 5 meses depois, o modo como as pessoas falavam com ele sobre Lily. O modo casual como falavam sobre ela, falavam sobre sua vida, falavam sobre sua morte. Ele supôs que era uma vitória poder ouvir a morte dela mencionada e não ter imediatamente outro ataque de pânico. Progresso. Ele podia ouvir a voz de sua terapeuta ecoando em sua cabeça. Cura. Mas Batilda parecia determinada em envolvê-lo na conversa. Um risco ocupacional de ter pais mais velhos tinha que ser seus amigos mais velhos. Eles nunca sabiam quando deixar as coisas como estavam. Bem, James, examinando com um sorriso gentil após uma pausa na conversa. Como vão as coisas? James colocou seu melhor sorriso no rosto, mesmo sentindo que ele não alcançava seus olhos. Ah, estou bem. Só estou tentando acompanhar isso aqui. Ele fez uma careta para Harry que riu. Parece um trabalho de tempo integral na maioria dos dias. Eu me lembro quando os meus tinham mais ou menos a idade dele. Ela sentiu ainda sorrindo. Não consigo imaginar que seja fácil só com você. Já foi difícil bastante comigo e meu marido, sabia? Eu acho. Cara, é que eu acho que, tipo, ainda é indelicado ela trazer isso, tá ligado? Tipo, eu entendo de onde ela vem, mas ao mesmo tempo eu fico tipo, cara, de novo, você tá trazendo a esposa dela, a esposa morta dele pra conversa, tá ligado? Tipo, não é o momento, só passaram 5 meses. 5 meses é muito recente ainda, gente. Muito recente. É, ele se esforçou para manter a voz leve. Bom, eu não estou sozinho. Tenho mamãe e papai, meus amigos. Eles têm sido ótimos. Então é. Não é só. Não sou só eu. Havia algo em seu rosto, uma sombra de preocupação. E James provavelmente deveria saber que as coisas iriam mudar. Bem, mesmo assim, ela olhou para ele tão seriamente. Quando você vai voltar lá fora? Que? O quê? James piscou, certo que tinha ouvido mal. Desculpe? Ele olhou para sua mãe, cujo sorriso havia se tornado bastante fixo. Não tenho certeza. Bem, um menino precisa de uma mãe. Jesus Maria José! Gente, como pode? Como pode? Não. É a mesma. Não, não. Puta. O pior é que eu acho que é uma coisa que acontece bastante com pais solos, tá ligado? Mães solos não acontece tanto. Mães solos acontece a mesma situação de, tipo, virar pra mãe e falar:
Nossa, você é muito guerreira, não é? Que pelo menos, tipo, eu não tenho filho nem nada, mas, tipo, eu imagino que seja ainda desconfortável, tá ligado? Porque, tipo, pelo menos a maioria das mães solos não são mães solos porque querem ser mães solos, tá ligado? É, tipo, alguma tragédia aconteceu, ou um cara é um filho da puta que largou ela sozinha e tal. E aí você vira e tem que escutar, guerreira, né? Tipo, mano, eu só tô vivendo minha vida, eu tô seguindo em frente, fazendo o que eu posso, tá ligado? Nossa, ele tem uma mãe, disse James, inexpressivelmente. Bem, Batida continuou, completamente inconsciente do que estava dizendo. Bota inconsciente nisso. Quer dizer, uma mãe que pode ser um pouco mais presente. Meu Deus do céu, gente. Você quer dizer uma que não esteja morta? Fala mesmo, James. James, mas é isso que você quer dizer. Uma mãe que não está morta. Ela. Ele engoliu a tristeza. As lágrimas que ardiam em seus olhos. Ela mal se foi há 5 meses e eu já deveria estar partindo para a próxima? É isso? Fala mesmo, James. Fala mesmo. Nossa, mano, totalmente. Nossa. Ele não esperou por uma resposta, mas arrancou Harry dos braços da velha e saiu da casa de sua mãe sem dizer mais nada. Achei super coerente. Nossa, mano, totalmente sem noção essa mulher, velho. Puta que pariu. Harry chorou a maior parte do caminho para casa, desacostumado a ser obrigado a deixar o lugar onde queria ficar. Isso fez James doer de culpa, distorcida e misturada com a raiva que ainda queimava com as palavras de Batilda. As pessoas olhavam para ele com reprovação no metrô, mas James as ignorava. Muito menos incomodado do que costumava ficar quando os estranhos pensavam que ele era um mau pai. Lily sempre lhe disse que eles não precisavam ser pais perfeitos. Eles só precisavam fazer o melhor que pudessem. James odiava não ser. Calma aí. James odiava ser tão perfeccionista quando se tratava de tudo, especialmente quando se tratava de Harry. Ele tinha chorado até não poder mais e estava dormindo nos braços de James quando destrancou o apartamento. E o colocou para dormir, ignorando as duas chamadas perdidas de sua mãe e as mensagens que decoravam sua tela. Ele não tinha desejo nenhum de ouvir que Batilda era apenas uma velha senhora equivocada, mas sincera, que ele não deveria ter ido embora, que tinha sido rude e desnecessário. Rude e desnecessário foi ela! Mano, totalmente sem noção, velho. Ele olhou ao redor do apartamento e ardia de desejo de simplesmente fazer alguma coisa. Então ele começou a limpar. Ele varreu o chão, reorganizou os armários da cozinha, limpou a despensa e então começou a lavar a louça com uma voracidade que deixaria sua mãe orgulhosa. James, ele ouviu o Sirius chamar. E James continuou sua limpeza frenética dos pratos, batendo-os como se cada um tivesse feito um serviço pessoal. Aqui, ele disse brevemente, colocando um dos copos com canudinho de Harry no escorredor com muita força. Sirius olhou para ele encostado no batente da porta da cozinha. Você está bem? Pêssego. Calma aí, deixa eu ver. Eu acho que seria. Tipo, beleza, tá ligado? Beleza. Sirius bufou. O que aconteceu? O que você quer dizer? Não seja burro. Sua mãe me ligou. Como uma represa estourando, James começou a falar. A amiga patética da minha mãe é o que está de errado. Ele sentiu sua voz se esforçar, querendo gritar e continuar berrando. Primeiro, é só a besteira de sempre. Ou sempre, tudo acontece por uma razão, James. Ela está em um lugar melhor, James. E se isso não bastasse, se ela não tivesse metido o pé na boca o suficiente, então receba a melhor pergunta. Bem, quando você vai seguir em frente, James? Harry precisa de uma mãe, James. Perdendo a paciência, ele jogou um dos pratos de Harry contra as paredes. Não adiantou muito, todos os pratos eram de silicone e macios, mas o ato de alguma forma o fez sentir um pouco mais no controle. Por que diabos eu deveria ter permissão para sofrer assim? Porque eu não posso simplesmente seguir em frente para que meu filho possa ter uma mãe que não esteja apodrecendo na porra do chão.
Sua voz estava aumentando, ricocheteando nas paredes. Eu deveria simplesmente superar isso, certo? James, pense em Harry. Pense em Harry, James. É só isso que eu faço, porra. Eu me senti mais tranquila gritando isso. Ele respirava pesadamente, a raiva ainda martelando dentro dele. De alguma forma, isso deixou sua cabeça mais clara. Isso só tornou. Isso só tornou a dor de perdê-la mais aguda. Porra, ele realmente não conseguiria vencer, não é? Sirius não disse nada o tempo todo, mas deixou James se afobar em silêncio. Então ele deu um passo à frente e colocou um braço em volta dos ombros de James. É bom ouvir você falar assim. O quê? Como se eu quisesse bater na amiga da minha mãe? Sim, é saudável. Eu não sei se é tão saudável assim, Sirius. O Sirius não é o melhor exemplo do que é ser saudável, tá ligado? Mas enfim. E eu vou te ajudar a fazer isso. O quê? Bater na velha? Como que. Ele sorriu. Um sorriso brilhante, o sorriso brilhante de Sirius sempre conseguia fazer James se sentir um pouco melhor. Vamos ter uma sessão de planejamento. Como pegamos essa velha senhora para lhe dar uma lição? Meu Deus, Sirius. Não é pra tanto. Nós sempre fomos tão ruins em furtividade quando que éramos pegos. E então desceríamos juntos, como sempre dissemos que faríamos. Sirius o examinou por um momento, claramente tentando descobrir a melhor tática para animá-lo. Você quer ouvir sobre os meus problemas? Isso vai fazer você se sentir melhor. Harry quase riu. James quase riu. Claro. Bem, na mais cruel reviravolta do destino, meu irmão está de volta à cidade. Regulus Black! Meu senhor! Sirius se jogou no sofá sem ser convidado. Onde está meu companheiro? Ele está dormindo, disse James, ainda de pé na cozinha. De volta há quanto tempo dessa vez? Bem, ele tem um pneu furado, de acordo com meu primo. Então, por um tempo, eu acho. Eu acho que o primo em questão seria a Narcisa, né? Normalmente, quando colocam o Sirius conversando com alguém além do Regulus, é a Narcisa. Aliás, eu amo a amizade dos dois. Não veria como não notar a amargura na voz de Sirius. Ele me convidou para jantar e ainda não decidi se vou. Você deveria. James se inclinou contra a pia, secando uma das taças de vinhos que eles nunca usavam. Você não o vê há anos, Sirius. Você não pode guardar rancor para sempre. Você parece o Remus, ele resmungou, olhando para suas próprias mãos. Ele disse a mesma coisa. É claro que o Remus disse a mesma coisa. Isso é porque Remus geralmente está certo. James ressaltou, sorrindo enquanto Sirius enterrava o rosto nas mãos. Você nunca sabe, ele pode estar diferente agora. James nunca conheceu o irmão de Sirius. Amei esse detalhe. Embora eles fossem amigos há anos. Ele era considerado o prodígio que Sirius nunca foi, e eles o mandaram para um internato de conservatório chique na França para que ele pudesse ser um dançarino de balé clássico. A vida de Sirius se tornou um inferno depois que ele foi embora. Seus pais o odiavam. O odiavam por causa de sua falta de talento para a dança clássica, sua falta de ambição para se tornar o primeiro-ministro, seu amor por hard rock e jeans rasgados. Eles os expulsaram quando ele tinha 16 anos, e ele foi morar com James. Sirius era mais do que um amigo para James, ele era um irmão. A coisa mais próxima de um irmão que James já teve. James, a voz de Sirius era gentil. Você está bem? Sério? Não. Ele só era honesto com Sirius. Mas ajuda a ouvir sobre suas merdas. Me faz apreciar o quão difícil é a minha vida. Sirius jogou um dos brinquedos de Harry nele. Minha vida é tão difícil, ele suspirou dramaticamente. Imagine ser eu, James. Pense bem sobre isso. Considere o quão triste você ficaria o tempo todo se você tem um namorado gostoso, um apartamento legal e um bom dinheiro e uma motocicleta. Você acabou de chamar meu Mooney de gostoso? Ele parecia indignado. E James apenas deu de ombros. É um fato objetivo. Olhe para ele. Eu olho bastante para ele. Muito obrigado. Ele jogou um braço sobre o rosto. Eu não sei. Eu provavelmente deveria vê-lo, mas eu também não quero. De jeito nenhum. Me dê um conselho, James. O que eu faço? Você sabe que eu não posso responder as perguntas sobre irmãos.
James saiu da cozinha finalmente, sentando-se ao lado de Sirius no sofá. Mas eu provavelmente o conheceria se fosse eu. Eca, sim, senti isso. Bem, Sirius se espreguiçou. Não vamos falar sobre isso agora. Esqueça minha família estúpida e meu irmão arrogante, ok? Sim, James assentiu vigorosamente. Vamos fazer isso. E mais um capítulo que não temos Regulus Black. Estou triste. Mas eu senti que esse capítulo já foi um pouco mais pra cima. Então eu estou começando a gostar. Estou ansiosa para os próximos capítulos. Eu estou muito ansiosa para quando o Regulus Black chegar finalmente. Eu preciso ver mais um pouco sobre Regulus Black, gente. E o Sirius fazendo um puta drama sobre ter que encontrar o Regulus, tá ligado? Gente, isso vai dar tanto B.O. Eu só penso quando o Regulus. Porque eu penso que talvez o Regulus que comece alguma coisa entre eles, tá ligado? No sentido de, tipo, dar em cima do James. Então aí eu imagino quando eles começarem a flertar, como vai ser a reação do Sirius, tá ligado? Porque o Sirius vai estar ao mesmo tempo, tipo. Ai, não quero saber nada sobre o meu irmão. Foda-se o Regulus. Mas ao mesmo tempo ele vai estar, tipo. Você tá dando em cima do meu irmão? É sério mesmo? Não acredito nisso. Não, não, não é possível. Eu vejo muito isso. Porque eu amo essa característica do Sirius. Normalmente em fanfics de Legolas tem muito disso do Sirius ser, tipo, fingir que não liga pro Regulus, mas, tipo, ser totalmente protetor, tá ligado? Então eu tô muito ansiosa pra isso, gente, pelo amor de Deus. Agora, comentem aqui o que vocês esperam pros próximos capítulos. A gente já sabe que o Regulus vai se tornar o professor de dança do Harry, né? Não sei quando, não sei, não imagino, mas é uma coisa que a gente sabe de fato. Então eu quero que vocês comentem aqui o que vocês esperam para os próximos capítulos. Tchau!